você já deve ter se reparado com a famosa imagem da fonte, ou então da roda de bicicleta. Ou você já deve ter visto por aí imagens como essas que estão aparecendo na tela. Todas essas obras são exemplos de obras dadaístas. E eu acredito que é mais provável que você esteja se perguntando por que cargas d'água que essas coisas são consideradas obras de artes, mano? Do que você esteja concordando e aceitando com o pensamento, é isso aí, essas coisas são obras de arte. E nesse vídeo eu vou te contar o que foi o dadaísmo, para que assim você possa entender como foi que um mictório passou a ser considerado uma importante obra de arte, ou então para que você saiba da história desse movimento de vanguarda, mas que mesmo assim continue achando intragável considerar uma roda de bicicleta em cima do banco uma obra de arte. As considerações finais ficam ao seu critério. Mas antes é importante conhecer a história do movimento, né? É impossível entender o dadaísmo. Pronto, acabou o vídeo. Brincadeira. É impossível entender o que foi o dadaísmo sem antes entender a enorme tensão que se passava em seu contexto histórico. 3 palavras: Primeira Guerra Mundial. O dadaísmo foi a mais radical de todas as vanguardas artísticas do século XX. E não era para menos, uma vez que o movimento começou no final da Primeira Guerra Mundial e o seu palco era uma Europa completamente devastada. Como continuar a dedicar-se a retratar o belo, a captar o efêmero, expressar os sentimentos, quando as potências europeias levavam para o fronte de batalha 65 milhões de soldados, dos quais 20 milhões não sairiam vivos da guerra? E esse era o seu contexto. O dadaísmo começou como um movimento literário que questionava qual era o objetivo da arte e questionava também qual era o seu valor cultural. Os membros do movimento começaram a questionar todas as noções convencionais do que se entendia por arte até então. Completamente impactados com a devastação da guerra e com um forte sentimento de niilismo, o dadaísmo veio para pregar a anti-arte. Vou abrir um parênteses aqui para dizer que os seus fundadores, obviamente, que rejeitavam a terminação ismo, já que esse sufixo denota um movimento organizado e que era o total oposto do que os artistas pretendiam. O termo dada foi encontrado por acaso em um dicionário francês e significa cavalo de pau, mas também pode ser uma referência ao primeiro balbucio de um bebê. Dada vem do dicionário, é bestialmente simples, uma palavra internacional, apenas uma palavra e uma palavra como movimento. Ao fazer dela uma tendência da arte, é claro que vamos arranjar complicações, eles sabiam. Isso que eu acabei de ler foi dito em seu manifesto, que foi lançado no dia 14 de junho de 1916 pelos artistas Hugo Ball e Tristan Tzara. Por conta da guerra, muitos artistas buscaram o exílio na Suíça e foi na cidade de Zurique que Hugo Ball abre o cabaré Voltaire, ou Voltaire, não faço a menor ideia de como pronuncia. E esse foi o lugar que deu início ao movimento dadaísta. E era lá, no cabaré Voltaire, que os artistas expatriados extravasavam seus sentimentos de fúria em relação à guerra, que para eles não tinha sentido nenhum, e essa falta de sentido pode ser bastante observada em suas obras. Os artistas plásticos, atores, escritores, pintores, músicos e até médicos que participavam do Dada carregavam sentimentos mútuos de raiva, cinismo
e decepção pelos horrores deixados pela guerra. Lá no Cabaré Voltaire, os artistas faziam arte performática com apresentações nonsenses, absurdas. E uma apresentação que eu acho super emblemática são os poemas simultâneos, que era quando 3 artistas recitavam um poema em 3 idiomas diferentes e que isso representava homens de diferentes nacionalidades que foram jogados em um campo de batalha da guerra para lutar até morrer. A forma de expressão encontrada pelos artistas dadaístas que queriam extravasar sua raiva era completamente ilógica e destrutiva. Então, não adianta procurar lógica nas obras dadaístas porque elas pregavam o total oposto. O Dada desafiava o nacionalismo, o racionalismo, o materialismo e basicamente todos os ismos, porque eles tinham como ideal ir em qualquer direção oposta ao que a sociedade da época pensava. E foi com esse pensamento que eles criaram a não-arte ou a anti-arte para contestar também as expressões artísticas do momento. Quem seguia o dadaísmo era contra a sociedade e era contra também a arte, porque afinal de contas, a arte faz parte da sociedade. Era uma vibe bem anti-herói, sabe? Eu particularmente super sinto uma vibe anti-herói no dadaísmo. E era exatamente um distanciamento que os dadaístas queriam. Distanciamento de qualquer lógica imposta pelo externo. Distanciamento das ideias da academia. Distanciamento do belo. Distanciamento do organizado. Para eles, a estética visual não importava. O que importava era a ideia e muitas vezes nem a ideia, viu? Já que eles também pregavam a falta de sentido. O objetivo era justamente chocar as pessoas. Eles queriam provocar o público que se sentiam bastante provocados com as propostas de anti-arte. O que eles queriam mesmo era causar indignação. Então você olhou para a fonte e se sentiu indignado? Que bom! Era para se sentir indignado mesmo. A negação dos valores estéticos, a liberdade criativa e o antirracionalismo estavam fortemente presentes nas obras dadaístas. As obras dadaístas eram feitas com diversos materiais: tapeçarias geométricas de vidro, gesso, relevos de madeira, recortes de jornais e revistas, objetos comuns do cotidiano que são bastante lembrados pelos ready-made, como a fonte ou a roda de bicicleta. Ready-made é basicamente pegar um objeto comum do cotidiano e atribuir a ele outro significado. Outra forma de expressão bastante usada era as fotomontagens. Eles cortavam imagens de jornais e revistas e criavam colagens super satíricas e absurdas. Como fazer um poema dadaísta? Trista Tzara respondeu essa pergunta. Pegue num jornal, pegue numa tesoura. Escolha nesse jornal um artigo que tenha o tamanho que você quer dar ao seu poema. Recorte, bota as palavras tudo dentro de um saco, balance, depois retire palavras de uma por uma e é isso aí! Tá pronto o poema! E com o final da guerra, o Dada foi perdendo a sua influência e foi perdendo também a sua razão de existir. O movimento foi se dissipando até que Trista Tzara, um de seus percussores, realizou uma palestra onde ele disse que, como tudo na vida, o dadaísmo também era inútil. Eu discordo, o dadaísmo foi bastante útil para influenciar bastantes movimentos que vieram depois dele. Em paralelo a isso, o artista André Breton, que tinha começado a se interessar nas teorias de Freud sobre o inconsciente e a interpretação dos sonhos, publica em 1924 o primeiro manifesto surrealista. E assim, o dadaísta cede o seu lugar ao novo movimento que estava nascendo. O surrealismo engoliu o Dada e fez a digestão.
E para você que continua indignado com o movimento dadaísta, ou então para você que não está tão indignado assim, eu tenho aqui no canal um vídeo debatendo sobre a pergunta: arte precisa ser bonita para ser considerada arte?